Bom dia a todos, muito obrigado, operador. Gostaria a todos de agradecer a presença pela assistência nesta teleconferência para a apresentação dos nossos resultados do terceiro trimestre de 2019 do Grupo Neoenergia. Estão aqui comigo Leonardo Gadela, o CFO da Neoenergia, Solange Ribeiro, diretora-presidenta adjunta e responsável pela área regulatória, Eduardo Capelastegui, o nosso diretor executivo de controle patrimonial e planejamento, e Renato Rocha, o superintendente de relação com investidores da companhia. Farei uma breve apresentação sobre os principais destaques dos resultados deste período e logo Leonardo fará também uma apresentação com mais detalhes do resultado consolidado e por segmento de cada um dos nossos negócios, para então passar por uma fase de perguntas e respostas e umas breves conclusões finais. Os resultados da Neoenergia destes 9 meses mostram mais uma vez a execução bem sucedida do nosso plano estratégico de longo prazo, bem como também a resiliência do nosso modelo de negócio baseado fundamentalmente em investimento em negócios regulados. Podemos passar para a slide 4 para ver os resultados do trimestre e dos 9 meses. Na dimensão operacional, é importante destacar o crescimento do mercado das nossas 4 distribuidoras, apesar da economia não ter dado ainda grandes passos de avanço, e elas performam acima do crescimento do PIB, apresentando uma expansão de 1,9% no terceiro trimestre e 3,7% no acumulado até setembro deste ano, impulsionados também pela maior base de clientes, que nos últimos 12 meses foi expandida em 252.000 novos clientes. O terceiro trimestre também foi marcado por uma continuação na redução dos nossos índices de perda nas 4 distribuidoras, o que também corrobora a eficácia das ações de prevenção e de combate às perdas implementadas dentro das distribuidoras do nosso grupo. No que diz respeito aos projetos de expansão do grupo, merece também o destaque o anúncio feito ao mercado neste último trimestre acerca da aprovação por parte do Conselho de Administração para a construção de 12 parques eólicos, o complexo denominado Oitis, nos estados de Piauí e Bahia, que agregarão 566 megavatios de energia ao portfólio do grupo, bem como o içamento, também antes do previsto no Business Plan, das primeiras torres do lote 4 do leilão de transmissão de abril de 2017, confirmando claramente a nossa capacidade de execução e de entrega. Esse bom desempenho operacional permite ao grupo obter um lucro líquido no trimestre de 599 milhões de reais, 20% a mais que no mesmo período de 2018. Da mesma forma, nos 9 meses acumulados até setembro de 2019, o lucro líquido atingiu o patamar de 1,6 bilhões de reais, sendo 36% acima do observado neste mesmo período de 2018. O EBITDA, por seu turno, alcançou a 1,5 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano, com um incremento de 15% quando comparado no mesmo período de 2018. Ao passo que nos 9 meses de 2019, o EBITDA acumulou 4,2 bilhões de reais, 20% superior ao do mesmo período de 2018. Importante destacar a manutenção da nossa disciplina de custos, que tem nos permitido atender uma base crescente de clientes, com ganhos constantes em qualidade, a um custo que tem crescido abaixo da inflação. No terceiro trimestre, nossas despesas apresentaram uma expansão de 1,9% em relação ao terceiro trimestre de 2018, e no acumulado do ano até setembro, de apenas 1,5% em comparação com o mesmo período. Por fim, gostaria de mencionar também que em agosto tivemos a revisão tarifária periódica da Elektro, cujos destaques foram a redução tarifária em 8,32% como efeito percebido pelo consumidor, mais um aumento da parcela B em 5,2%, e o reconhecimento de 97,9% dos nossos investimentos na base de remuneração, o que nos permitiu atingir uma RAP de 3,9 bilhões de reais e a elevação do nível das perdas regulatórias, que foi de 6,6% para 8,03%.
Passando agora para a slide 5, poderemos ver uma evolução dos nossos projetos de transmissão. Gostaria de destacar neste ponto que os avanços dos nossos projetos estão dentro dos orçamentos e com boas perspectivas de antecipação frente aos prazos previstos no Business Plan, garantindo assim as rentabilidades que temos previstas. Em relação com os lotes de abril de 2017, demos início, como señalicé recentemente, ao içamento das torres do lote 4, anticipando os prazos que tínhamos contemplado no nosso Business Plan, conforme já comentado. E em relação aos lotes 20, 22 e 27, que consisten na construção de compensadores estáticos em São Paulo, em Santa Catarina e em Ceará, respectivamente, cabe destacar que os lotes 20 y 27 ya se encuentran en fase de comisionamiento y están adiantados también en relación a nuestro business plan. En cuanto al lote 22 en Santa Catarina, sigue en línea con los plazos que teníamos contemplados. En relación con el lote 4 de diciembre de 2017, ya tenemos adjudicados los equipamientos de subestaciones, concluimos a renovación das licencias de instalación de IBAMA para líneas y subestaciones, que eran aquellas de propiedad de Abengoa, y que serán aproveitadas en la ejecución de este proyecto. Este lote en particular posee, atendida esta característica de ter adquirido estas licencias y ter renovado ellas con IBAMA, una perspectiva de significativa anticipación en relación a nuestro business plan. O lote 6 de este último mismo leilado está también aguardando la obtención de licencia de instalación a que tenemos previsto recibir en los próximos meses, también con anticipación a que teníamos contemplado en el business plan. En cuanto a los lotes de diciembre de 2018, o destaque para entrega de todos los proyectos básicos, los 4 lotes, o lote 1, 2, 3 y 14 en ANEL, con 3 meses de antecedencia o cronograma que teníamos previsto, y que nos va a permitir también y que tennos permitido obter até agora as DUP para todos os lotes. Os proyectos de este último leilado, de 2018, de diciembre de 2018, ya tengo 70% do CAPEX entre contratos ya fechados o con ofertas firmes de precio. Esto nos muestra que a gente está avanzando dentro de nuestros cronogramas, nos business plan de cada uno de los lotes, y en los próximos meses continuaremos dando información sobre el avance de nuestros proyectos de transmisión. Pasando para los slide 6, con destaque para los proyectos en energías renovables, gostaria de destacar o inicio no pasado 7 de outubro das obras de implementação dos 15 parques eólicos do projeto Complexo Chapariz no estado de Paraíba, e que nos tem permitido adiantar en 3 meses a frente de nosso business plan. Da mesma forma, também é motivo de orgulho e celebração o fato de termos concluído as negociações do CAPEX com 14% de economia com relação ao nosso business plan. O parque, que nos agregará 471 megavatios, ya conta con 94% do CAPEX adjudicado y fueron contratadas constructoras de grande experiencia en el sector como Iberobras y 2A para a ejecución do proyecto. Reforzando también o noso compromiso con o combate ás mudanzas climáticas, gostaria de destacar que nese trimestre aprobamos a construcción de 12 parques do complexo Oitis, que entrarán en operación en 2022 con 566,5 megavatios y que tendrán o 96% de su energía dedicadas a comercialización no ambiente libre, visando atender a consumidores finais y de esta forma también asegurando a participación da neoenergía no movimento da liberalización do mercado de energía brasileiro. Con mucha satisfacción es que temos allí como fornecedora das turbinas de este complexo. Serán máquinas de 5,5 gigavatios de primera calidad para el complexo Oitis. La implantación de los parques sigue dentro de los cronogramas previstos y dentro también de los orçamentos contemplados en nuestro business plan. Ahora voy a pasar la palabra para nuestro CFO, Leonardo Gadela, quien nos fornecerá más detalles de nuestros resultados, tanto consolidados como por segmento de negocio, do terceiro trimestre de 2019 e os acumulados até setembro de 2019. Bom, obrigado, Mário. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, dessa vez para apresentar o resultado do terceiro trimestre da Neoenergia. Bom, seguindo na apresentação, vou passar aqui para o slide 8, onde a gente mostra a evolução da nossa margem bruta consolidada no trimestre. Ela foi de 9,9% no trimestre e 13,4% no acumulado
de 2019, reflexo de um crescimento de mercado de 1,9% e 3,7%, respectivamente. Esse crescimento ele foi puxado aí basicamente pelo consumo médio e também pelo fato, como o Mário mencionou, de termos agregado 252 mil novos clientes à nossa base nos últimos 12 meses. A gente nota que no terceiro trimestre esse crescimento ele teve um ritmo inferior ao do primeiro semestre, mas mesmo assim muito acima do crescimento do PIB, como a gente vem apresentando aí em todas as nossas distribuidoras e consistentemente aí, nos últimos anos. Também contribuíram para esse avanço na margem os reajustes, assim como as últimas revisões tarifárias, sendo a da Elektro em agosto desse ano, ou seja, então tem um impacto aí de praticamente um mês no resultado do trimestre relativo à Elektro, e também Coelba e Coser, que tiveram a sua revisão tarifária em abril de 2018, então na comparação dos 9 meses, acaba ajudando aí na comparação essa revisão que ocorreu em abril de 2018. A margem conta ainda com o efeito da contabilização do IFRS 15, associado ao avanço aí na construção das linhas de transmissão, que no trimestre teve um impacto de 48 milhões de reais e no acumulado aí 148 milhões no ano. A gente continua a apresentar, como o Mário destacou, uma performance muito boa na linha de PMSO. Nesse trimestre a gente fechou com um aumento de 1,9%, portanto bem abaixo da inflação e absorvendo o incremento aí de 252 mil novos clientes. No slide seguinte, a gente tem como consequência aí o nosso EBITDA. Nosso EBITDA no trimestre ele atingiu 1.507 bilhão, então um crescimento de 15% comparado ao terceiro TRI de 18. No acumulado de 9 meses, atingimos aí uma marca de 4,2 bilhões, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período de 2018. Em relação ao lucro, atingimos aí um lucro de 600 milhões de reais, um avanço de 20% em relação ao terceiro TRI de 18 e no acumulado 1,6 bi, 36% de aumento comparado a 2018. Nesse slide a gente tem um gráfico que mostra aí a distribuição do nosso EBITDA acumulado de 9 meses e que reforça a relevância do segmento de rede, que foi responsável por 84% do EBITDA nesse período. Passando para o slide 10, temos aqui uma abertura do CAPEX por segmento nesses 9 meses. O CAPEX esse que atingiu 3 bilhões, ou seja, então a gente vem ao longo dos trimestres num ritmo bem constante de execução de CAPEX, basicamente 1 bilhão por trimestre. Desse total, desses 3 bilhões, 2,3 foram destinados ao negócio de distribuição, basicamente em expansão de rede, renovação de ativos, melhoria de qualidade e ações de combate a perdas. Ainda em redes, 424 milhões foram investidos nos projetos de transmissão e implantação. 100 milhões foram destinados ao negócio de renováveis, sendo 67 milhões nas hidrelétricas, especialmente a conclusão da usina de Baixo Iguaçu, e 33 milhões na implantação dos projetos, com destaque para o complexo de Chafariz, que iniciou a construção antes do previsto. E, finalmente, 96 milhões que foram investidos no segmento de liberalizado, com destaque para o overhaul de Termo Pernambuco, que aconteceu no segundo TRI desse ano. Bom, passando então agora para o resultado do segmento de redes, que tem maior impacto aí no nosso EBITDA, a gente começa aqui pelo slide 12. A gente observa que nas 4 distribuidoras a gente segue apresentando um crescimento bem acima do PIB, apesar de temperaturas mais baixas percebidas aí no terceiro TRI desse ano, quando comparados com o mesmo trimestre do ano passado. Então, isso fez com que o ritmo de crescimento do terceiro TRI tenha sido menor do que o primeiro semestre, mas mesmo assim, nas 4 distribuidoras, uma performance muito boa, com destaque para a Coelba, a nossa maior distribuidora, que cresceu 5,4% nesse período de 9 meses do ano. No slide seguinte, slide 13, apresentamos um pouco mais de detalhes aí em relação à evolução do nosso volume de energia distribuída nos mercados, considerando os mercados cativo e livre,
que cresceu 1,9% no TRI, 3,7% nos 9 meses. A gente percebe pelos gráficos abaixo no slide que somos intensivos nos mercados residencial e comercial, que representam 43% e 20%, respectivamente, da energia distribuída, e mercados esses que respondem por maiores tarifas. No slide 14, observamos que tivemos uma evolução bem positiva em relação a perdas no trimestre. Assim como no trimestre passado, além do indicador de perdas totais, que é um indicador que serve de referência para a ANEEL, apresentamos aqui também a evolução do indicador de perdas reais, que acompanhamos, que é um indicador que a gente usa para acompanhamento interno, sendo que este, ao contrário do indicador de perdas totais, não considera a energia fornecida e não faturada como perda. Essa é a diferença entre os dois conceitos de perdas totais e perdas reais. Então, dessa forma, a gente nota que nas 4 distribuidoras apresentaram tendência decrescente no indicador, com exceção da COSER, que definitivamente não é um problema em se tratando de perdas. Das 4, COSER e Elektro estão enquadradas no limite regulatório. A Coelba, a gente percebe essa tendência bem positiva aí de redução. A gente espera, no curto prazo, estar enquadrando a Coelba no nível de cobertura regulatória. E a CELP, que ainda tem uma distância um pouco maior, a gente espera que esse enquadramento ocorra até 2021. Mas destacar aqui realmente essa tendência positiva aí que a gente percebeu ao longo do trimestre, mostrando que as ações de combate estão surtindo efeito. No slide 15, percebemos aqui, a gente observa que as 4 distribuidoras seguem tendência positiva nesse indicador de qualidade, o DEC, que mede a quantidade de horas sem serviço, estando todas as 4 enquadradas no limite regulatório. O próximo slide, o mesmo ocorre para a FEC, no slide seguinte, que é o slide 16, onde todas as 4 estão enquadradas. Passando para o slide 17, a gente mostra aqui a disponibilidade dos nossos 3 ativos de transmissão que estão em operação atualmente, todos eles com níveis elevados de disponibilidade, portanto, sem impacto na RAP. Indo agora para o slide 18, onde a gente mostra aqui o resultado do segmento de redes. A gente começa aqui pela margem bruta, que apresentou um crescimento de 14,7%, atingindo praticamente 2 bilhões no trimestre, 2 bilhões de reais de margem bruta no trimestre. Além do impacto de mercado, que eu já comentei, contribuíram também para essa margem os reajustes das revisões, que eu comentei no início, a Elektro, que aconteceu nesse trimestre, e como mencionado também no início aí pelo Mário, quer dizer, essa revisão da Elektro, que houve uma redução na tarifa percebida pelo consumidor de 8,32%, mais um aumento na parcela B de 5,2%, que é o que importa para a distribuidora, um reconhecimento aí de cerca de 98% na nossa RAB e elevação no nível de perdas para um patamar de acima de 8%. Ainda dentro do tema margem, a gente cabe destacar aqui que no trimestre a gente teve um efeito não recorrente, um on-off na Elektro, no valor de 157 milhões de reais, na linha do VNR, em razão de uma glosa menor no âmbito da revisão tarifária de agosto que eu acabei de me referir. No entanto, na comparação entre trimestres, esse efeito ele desaparece, já que no terceiro trimestre de 2018, Coelba e COSER também apresentaram um on-off nessa mesma linha, na linha do VNR, que esse efeito combinado de Coelba e COSER foi de 148 milhões, ou seja, então tivemos um on-off no terceiro TRI de 19 de 157 milhões e 148 milhões no terceiro TRI de 18, uma diferença de 9 milhões apenas na comparação entre trimestres. A transmissão, ela contribuiu para essa margem com 60, o resultado total da transmissão foi de 64 milhões, sendo 48 milhões referente ao efeito do IFRS 15 associado aí à margem de construção, ao avanço das nossas linhas.
Nesse slide ainda, na parte de baixo aqui, a gente mostra a evolução do PMSO, que teve um crescimento de 2,6% no trimestre e 2,2% nos 9 meses, portanto, bem abaixo da inflação e absorvendo esse aumento da base de clientes, 252 mil clientes. Isso é efeito do plano de eficiência que segue, né, que teve início no ano de 2018 e cujo destaque é a internalização de eletricistas que segue conforme o planejado. Com isso, no slide seguinte, a gente tem aqui o EBITDA de 1,2 1.266 no trimestre para o negócio de redes, um crescimento de 18,5% em relação ao mesmo TRI do ano passado, e um lucro de 535 milhões, um crescimento de 23,4%. Portanto, aí um trimestre bem consistente e forte para o segmento de rede. Vou passar então para o slide 21. Rapidamente, a gente traz aqui uma visão geral do resultado de renováveis, do nosso segmento de renováveis. A gente observa que no trimestre o EBITDA ele apresentou uma queda de 25%, e essa queda ela foi basicamente causada pela venda que ocorreu no ano passado da energia no MCSD, né? A energia descontratada, e ela foi vendida a preços bem superiores ao PPA, majorando assim o resultado de 2018. Então, na comparação, essa comparação ela por isso apresenta essa queda de 25% no EBITDA, mas foi um efeito pontual no ano de 2018 que não se repetiu depois disso. Esse efeito ele foi parcialmente mitigado pela entrada em operação da usina de Baixo Iguaçu, que ocorreu no segundo TRI desse ano. Então, quando a gente olha os 9 meses, a partir do segundo TRI, a gente passa a ter o efeito de Baixo Iguaçu nesse EBITDA. E, como consequência, o lucro no trimestre foi de 74 milhões de reais. Então, foram esses dois fatores principais aí impactando o resultado do negócio de renováveis. Passando para o slide 23, é o slide que trata o segmento de liberalizado, a gente apresenta aqui um EBITDA no trimestre de 100 milhões de reais, um crescimento de 86%, crescimento forte, cuja a variação ocorreu em razão de uma maior geração da Termo Pernambuco, que operou a pleno vapor no trimestre, e no ano passado ela tinha feito uma parada no terceiro TRI. Além disso, a gente apresentou um OPEX menor, né, na Termo Pernambuco, por conta de eficiências na operação da térmica, e fechamos aí com um lucro de 18 milhões no trimestre e 57 milhões no acumulado do ano nesse segmento. Eu vou passar então para a estrutura de capital, falar um pouco do nosso situação de balanço, no slide 25. Então, a gente segue com uma trajetória positiva, né, a trajetória de desalavancagem da companhia no final do terceiro TRI, fechamos com 3,33 vezes dívida líquida EBITDA, e uma dívida líquida de 17,5 bilhões no final do trimestre. Nos 9 meses, destacar aí o trabalho que vem sendo feito, né, na frente de liability management, foram 3,5 bilhões, aproveitando a condição favorável de mercado, que tem nos possibilitado alongar e reduzir o custo da nossa dívida. Com isso, em 2019, o ano de 2019 ele já foi totalmente equacionado, e para 2020, nós reduzimos a nossa necessidade de novas dívidas, novas captações em 1,4 bi, como é percebido aqui nesse quadro na parte inferior direita do slide. Em termos de liquidez, né, temos uma condição bastante confortável, já que além das disponibilidades, né, que aparecem nesse quadro de 3,7 bi, a gente conta ainda com mais 3,2 bi em linhas assinadas a desembolsar com bancos de fomento, como BNB e BNDES. Então, a nossa liquidez hoje ela é de aproximadamente 7 bilhões de reais, considerando essas linhas assinadas. O nosso foco agora, né, olhando para frente, está no financiamento de projetos de transmissão e eólicas. Né? Essa estratégia ela contempla um mix entre mercado, basicamente debêntures de infraestrutura,
e bancos de fomento, sempre buscando um equilíbrio entre a maximização do retorno para o acionista e a redução do risco de liquidez para a companhia. Bom, dito isso, eu peço, por favor, que o operador abra para o Q&A. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Maria Carolina Carneiro, Credit Suisse. Pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, na parte de OPEX, vocês citaram nesse trimestre que vocês continuaram adotando medidas de eficiência, tanto nas distribuidoras como, por exemplo, citaram esse que vocês falaram de Termopernambuco. Se vocês puderem passar um pouquinho mais de detalhe em que medidas de fato foram tomadas, só para a gente ter uma noção de recorrência, seja a redução de número de pessoal ou troca de contratos de terceiro, mas para a gente poder ter uma noção do quanto que a gente pode utilizar esse trimestre como proxy para frente. E tem um comentário que vocês fizeram também no release de aumento de provisão de Elektro. Se vocês puderem comentar um pouquinho disso, só para a gente também ter alguma percepção se isso por acaso impactou de forma não recorrente negativamente a Elektro, que aí a gente tenha que ajustar o número do EBITDA para essa empresa em especial. Obrigada. Bom dia, Carolina. Obrigado pela tua pergunta. Entendo que em relação com o OPEX e as medidas de eficiência, só destacar que formam parte do contínuo que a gente começou a trabalhar desde o ano passado, quando implementamos o nosso primeiro plano de eficiência, e a implementação de distintos projetos. Vou pedir para Eduardo Capelastegui te passar alguns detalhes assim mais pontuais de projetos de eficiência e também da situação da eficiência na Termopernambuco. Ok, obrigado, Mario. Bom dia, Carolina. Bom, em relação à questão da eficiência como um todo, né? Como vocês sabem, dentro del negocio de transmisión, de distribución, estamos con ese proyecto de tercerización, de primarización do servicio, ¿no? Entonces, ya desde o ano pasado que estamos migrando de servicio de terceros para pessoal propio. Ese proyecto está avanzando a un ritmo muy bom y a poco están apareciendo esas economías. De facto, a gente está consiguiendo esa troca de terceros por pessoal propio, continúa nos permitiendo eficiencias relevantes. Las distribuidoras como un todo, especialmente vocês deben ter percibido Coelba, con un perfil de eficiencia ainda mayor. Coelba, o ano pasado, foi a última que começou esta migração. Este ano 2019 está muito forte com isso. Portanto, está começando a aparecer uma eficiência muito grande na Coelba, que é a nossa maior distribuidora. Então, em primeiro lugar, seria um pouco todo esse modelo novo de operação no negócio de distribuição, que continua trazendo sus resultados positivos em termos de PMSO, de despesa operacional. Sí, en la parte de Termopernambuco, en fin, el OPEX de Termopernambuco es muy simple. Tiene básicamente un contrato de operación y manutención que es con Iberdrola y los propios operadores en la planta. Entonces, es bastante estable. Lo que hemos conseguido hacer es optimizar ese contrato de alguna forma a través de relacionando el costo a las horas de fuego. Por tanto, cuando la planta no está siendo despasada, conseguimos bastante eficiencia en el OPEX también. Entonces, eso nos traído unos 9 meses bastante eficiencia na Termopernambuco, que vocês deben ter percibido cuando comparan 9 meses del 19 con 9 meses del 18. ¿no? Y la idea en Termopernambuco básicamente es esa, no tiene mucho más complejidad. Carolina, vou pedir para o Leonardo te responder aí a pergunta sobre o aumento da provisão da Elektro. Obrigada. Oi, Carol, tudo bem? Bom, em relação à provisão da Elektro, isso foi algo pontual no trimestre.
Trata-se de uma ação trabalhista, né, que já vem há bastante tempo, relativa à jornada, a cálculo de horas extras, relativa à jornada de trabalho que era diferenciada na Elektro para as demais. Isso vem sendo acompanhado pelo nosso time jurídico e pelos nossos assessores externos. Com o avanço da ação, o prognóstico foi alterado de possível para provável e com isso foi provisionado. Estamos falando de um valor de 17 milhões, sendo que 11 milhões impacta no EBITDA e outros 6 milhões no resultado financeiro. Então, enfim, foi algo que pontualmente no trimestre impactou, mas, como eu disse, foi um one-off ali que não tem nenhum tipo de recorrência associada a isso. Tá certo, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Dias, Banco do Brasil. Pode prosseguir. Bom dia a todos, parabéns pela apresentação aí. Queria fazer uma pergunta sobre a Termopernambuco, que até extrapola um pouco aí a questão do resultado do terceiro TRI, que se refere à recontratação da energia dessa planta depois do vencimento do PPA lá em 2024, dado que saiu semana passada as diretrizes para os leilões de energia existente, a -4 e a -5, que deve ser realizada no final do primeiro TRI já de 2020, e é exatamente para recontratar essas termoelétricas que foram do PPT, né, que é o caso da Termopernambuco. Então a pergunta é se essa é uma possibilidade mesmo, vocês estão olhando para recontratar essa energia, e se sim, a dúvida é como o prazo desse contrato parece que vai ser de 15 anos, vai extrapolar o vencimento da concessão da Termopernambuco. E aí a dúvida é qual o entendimento de vocês, se essa negociação da prorrogação do vencimento de concessão tinha que ser feito já agora, no momento da homologação, do leilão, ou se poderia ser negociado depois. Bom, Rafael, obrigado pela pergunta. Nós estamos trabalhando em relação com Termopernambuco e o final do seu contrato com bastante antecedência. Estamos trabalhando fundamentalmente em duas áreas, do ponto de vista regulatório, de construir uma solução regulatória via leilão, a través do que vocês estão vendo aí nas discussões que estão sendo veiculadas tanto com o Ministério como com o órgão regulador, para no primeiro trimestre de 2020 poder fazer um leilão, já seja de características nacionais ou regionais, onde a gente possa contratar novamente a Termopernambuco. O importante é que a Termopernambuco tem uma necessidade para a operação do sistema elétrico do Nordeste muito importante, que dá estabilidade à expansão das energias renováveis. Y en ese sentido, nós entendemos que tenemos un proyecto que se ha mostrado eficiente, hemos conseguido estructurar una solución bastante rentable desde el punto de vista da manutenção do proyecto, y estamos aguardando y preparándonos para aquel leilão de marzo y poder en él participar y recontratar esa usina en los términos que tenemos hoy, digamos, desde el punto de vista de creación de vida y de creación de valor. E a questão do vencimento da concessão, ela teria que ser negociada agora ou seria num segundo momento? Desculpa, que pipoca a ligação. Você me está perguntando sobre a renovação da concessão, se tem que ser feito agora ou depois? Exatamente, teria que começar essa negociação já agora para participar do leilão ou se poderia ser depois da ocorrência do leilão? A gente não tem certeza de que tenha que entrar com o pedido de prorroga da concessão agora. Entendemos que no momento do cadastro do leilão a gente fará essa solicitação. Ok, obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Seguimos com Liliana Yang, HSBC.
Oi, obrigada pela oportunidade. Duas perguntas, por favor. Uma é sobre uma disputa de ICMS, né? Que vocês tiveram um ganho, na verdade, de 2,5 bilhões de reais. Só para entender, vocês acreditam que esse ganho ele tem que ser totalmente repassado para o consumidor final ou vocês ainda têm uma visão final sobre o caso, né? E a segunda pergunta é como vocês veem a oportunidade de crescimento inorgânico, aquisições para os próximos 2 anos para o Brasil, né? Em que áreas vocês, na verdade, estariam mais com maior apetite, em distribuição ou em transmissão? Ou em outra área? Obrigada. Obrigado, Lilian, aí pela pergunta. A ver, em relação com o assunto do PIS/COFINS e o ICMS, nós, como tínhamos de alguma maneira já sinalizado, o nosso critério tem sido a neutralidade. O grupo entrou com ações questionando a incidência do PIS/COFINS sobre o ICMS em Coelba, Coser e em Celpe em junho do ano 2010. En Electro en 2017, na nossa comercializadora entramos no 2011 y en Termopernambuco finalmente también en 2017. Todas esas acciones retroagem 5 años en relación ao ingreso de acción y totalizan en torno a 5 billones de reais no total do grupo. Agora, no terceiro trimestre, o que mudou foi que tanto a Coelba como a Coser tiveron suas acciones transitadas en juzgado, o que permite contabilizar os créditos que estaban vinculados a esas duas compañías, que son, no caso da Coelba, 2,5 billones de reais aproximadamente, y no caso da Coserni, 640 millones de reais. ¿Cuál ha sido a nosa política? Como temos comunicado, esto es parte da parcela A da distribución, en donde nós temos un pass-through que nos garante que todas as diferencias de imposto son reincorporadas na tarifa, y en consecuencia nós entendemos que o tratamento de estas acciones, de los créditos que son configurados por los resultados de estas acciones, tienen que ser objeto de un pronunciamiento de ANEEL sobre o seu destino. Esto, o que a compañía ten feito es ter contabilizado con un criterio de neutralidad y solo hemos registrado a noso favor os custos advocaticios, que están na orden de 3 millones de reais en cada una das compañías. Agora ben, a gente entende que, si ben é certo, é importante manter a neutralidade da parcela A, tamén é importante que as compañías distribuidoras que entraron con accións para defensa do consumidor e procurando que a energía eléctrica teña un adecuado preço, sean debidamente reconocidas en su esfuerzo, além dos costos advocaticios o los costos administrativos. Y en ese sentido, nosotros estamos participando activamente en todos los foros donde está siendo discutida esta cuestión, entendiendo que un porcentaje, ainda no definido, de ese montante total, sea repasado a distribuidoras como un incentivo que permita en el futuro poder emprender nuevamente causas de esta naturaleza y así también poder contribuir no proceso de modicidad tarifaria. Toda disminución do precio da energía entendemos que mejora a nuestra situación de inadimplência y genera un atractivo para o consumo, con lo cual también por ahí, ainda sin evaluar, vemos algunos beneficios. Y en cuanto ao crecimiento inorgánico, creo que es importante destacar por parte nosa o noso plano de negocio, un plano muy claro desde el punto de vista de ejecución de crecimiento orgánico, más a compañía, atendiendo o tamaño y a procura de oportunidades de crecimiento, tenemos condición de avaliar no momento que aparezcan no mercados reales oportunidades de venta de activos, para poder estudiar aquellos que presenten sinergias reales con nuestras empresas y que nos permitan también mostrar que la adquisición de esas compañías va a generar un efecto acretivo para nuestros accionistas. Todo eso respetando a nuestra política de alocación de capital, en que es una disciplina bastante rigurosa aplicada dentro del Grupo Iberdrola. Y en ese sentido, a compañía tiene un equipo dedicado a avaliar estas oportunidades y por en cuanto entendemos que están todas en fases de preparo para ser disponibilizadas para el mercado,
Provavelmente já durante o ano 2019 não será possível, mas provavelmente no ano 2020 possam surgir algumas oportunidades e fundamentalmente se vamos a explorar oportunidades de crescimento, não quero falar que não estudaremos em renováveis e em transmissão, mas o que tem mais chance de avaliar por parte do crescimento não orgânico é o mundo da distribuição. Perfeito, muito completa as respostas, obrigada. A você. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1 e para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem. Seguimos com Milene Carvalho, Banco JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo call. Eu caí, eu não sei se essa pergunta foi respondida, mas na semana passada a gente teve os números preliminares da ANEEL sobre o novo WACC regulatório. Então, queria entender um pouco a opinião de vocês, as considerações, se tem alguma contribuição que vocês vão fazer. Obrigada. Oi, obrigado, Milene, pela consulta. Bom, nos acompanha na call Solange Ribeiro, vou passar a palavra para ela para entregar maiores detalhes, mas só adiantar que, se bem é certo, o patamar que foi entregado está abaixo das nossas expectativas, mas temos confiança em que o processo vai ser conduzido de maneira similar a como foi o processo anterior no ano 2017, de maneira técnica pela ANEEL, e entendemos que este é um processo preliminar que se inicia agora e que temos até o dia 2 de dezembro para entregar as nossas contribuições, e nesse sentido estamos bastante confiantes de que é uma cifra preliminar bastante sujeita a melhoras. Vou passar a palavra para Solange para dar alguns detalhes adicionais. Milena, só complementando um pouco o que o Mário falou, de fato a gente acredita numa evolução positiva junto à ANEEL, a exemplo de tudo que já aconteceu no passado, né? A gente já vê alguns argumentos identificados de possíveis evolução. A exemplo deles, eu vou citar alguns aqui, a questão da periodicidade anual, né, de recálculo e atualização da taxa. A gente acha que esse é um ponto sensível à evolução. A questão da padronização da janela de 10 anos, que não padronizou da mesma forma o prêmio de risco, né? A série Standard Poor's 500 que foi tomado foi desde 1928 e o resto todo de 10 anos. A própria questão do prêmio adicional de risco das distribuidoras, usando debêntures, a gente entende que está subavaliado também. E também uma necessidade, que eu costumo dizer assim, um test drive, né? Ver se fica de pé uma consistência global dos valores, comparando com outros valores internacionais, com valores mesmos de outros setores. A gente sente que efetivamente é o início de uma conversa, esse é um piso, e a ANEEL vai estar aberta a essas argumentações. Aí segue o processo normal, como o Mário falou, a gente vai estar fazendo contribuições, estamos trabalhando com vários especialistas na área e vai evoluir a partir daí. A gente está confiante que melhora isso. Tá bom, muito obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Ruiz Tagle para as considerações finais. Muito obrigado, operador. Bom, indo na slide número 27, onde temos colocado aí alguns mensagens finais, eu quero reforçar o compromisso do todo o management da companhia com todos os acionistas e os stakeholders da Neoenergia no processo de criação de valor em que estamos empenhados. Somos uma empresa fiel aos nossos valores e estamos comprometidos com a criação de valor para os nossos acionistas, o que pauta em um sólido crescimento do negócio regulado, numa contínua melhora operacional, o que gera eficiências e um serviço de qualidade que está sendo claramente reconhecido pelo regulador e pelos nossos clientes. Seguimos firmes no nosso plano de redução de perdas e de combate ao furto de energia, e com muita satisfação vemos como ele tem ido evoluindo favoravelmente mês a mês.
Também, com satisfação e confidência, estamos avançando na construção dos nossos projetos, tanto de transmissão como os nossos projetos eólicos, com sólidas perspectivas de poder entregar eles em prazos mais curtos e gerando melhor retorno e criação de valor de acordo aos nossos business plan. No caso específico dos projetos eólicos, vale destacar que isso vai nos permitir disponer de energia para participar activamente no processo de liberalização do mercado que está acontecendo no Brasil e que por fim seguimos atentos e comprometidos também com a nossa disciplina de alocação de capital, o que vai nos permitir alcançar os nossos objetivos de longo prazo. Quero deixar para vocês mensagem que enfrentamos com optimismo a última parte do ano para continuar crescendo com uma energia cada dia melhor. E agradecer a todos e cada um de vocês por ter participado conosco hoje nesta conferência explicando os nossos resultados do terceiro trimestre. Uma muito boa tarde a todos. A audioconferência da Neoenergia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.